Então, pessoal, vamos lá. O Pedro me deu aqui a senha, então agora já está gravando. Bem, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Boa noite. É, Perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês têm conseguido ir nos plantão de dúvidas? Se tiverem alguma dúvida pontual, podem perguntar, tá? Na semana que vem a gente vai ter o aulão de física, né? Assim como vocês estão tendo das outras aulas. E aí a gente, né? Eu e os outros professores, a gente vai focar mais na parte do conteúdo da aula de hoje. Então a gente vai exercitar mais tudo que a gente vai ver hoje. E vamos ver mais alguns detalhes também. É, então vai ser mais ou menos essa a ideia, né? O conteúdo da aula de hoje é bem importante, né? Na verdade, todas as aulas que a gente teve até o momento são bem importantes, tá? Tudo isso cai bastante no vestibular, Enem e os outros vestibulares também. E essa parte de energia também sempre tem, tá? Sempre aparece, então dá uma atenção especial para essa parte e também para a parte de leis de Newton que a gente viu na aula passada, tá? Então deem um foco nisso. O que vocês tiverem de tempo para estudar física, foquem nisso, tá? Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai ver mais um conceito, tá? Também de mecânica, que tem a ver com energia e trabalho, tá? Então, a gente já viu a parte de leis de Newton, que explica como é que a gente calcula força, aceleração, os princípios, né, das leis de Newton, né? E agora a gente vai ver uma outra, uma outra ferramenta, um outro conceito de física que é muito usado, que é a parte de energia e trabalho, né? O que acontece é o seguinte, normalmente esse conceito de energia e trabalho é utilizado quando você quer explicar um fenômeno também tem a ver com movimento, né? E com dinâmica. Então, normalmente você quer explicar algum tipo de movimento ou algum tipo de transformação de uma forma que você consiga calcular isso, né? Então a gente pensa muito em energia, a gente pensa muito em energia elétrica, o que tem a ver com o que a gente vai ver. Mas não é só a energia elétrica, a gente tem a energia, diferentes tipos de energia, né? A gente tem a energia cinética, energia potencial, energia térmica, energias dissipativas, tem vários tipos diferentes, né? O que a gente vai ver na aula de hoje são energia, é a parte mecânica, né? Então, energia mecânica, porque a gente está vendo tudo baseado em mecânica, né? Então, energia mecânica é um negócio bem fundamental para o nosso dia a dia, né? E normalmente essa energia mecânica ela sempre vem normalmente de algum movimento, né? Em geral, a gente está pensando em energia mecânica, a gente pensa em algum movimento. Um exemplo que eu consigo ver interessante de transformação de energia mecânica em energia elétrica, por exemplo, é a torre eólica, né? Então a torre eólica aquela torre, né, alta e tem aquelas pás eólicas que giram com vento. Então o vento passa, o vento gira as pás, então o movimento da pá é uma energia mecânica que tem a ver com o movimento da pá. E o movimento daquela pá tem uma transformação de energia mecânica para gerar energia elétrica que faz acender a luz da nossa casa. Então a gente tem uma transformação de energia mecânica em elétrica, nesse caso. Outro caso é a barragem, né? Uma das principais fontes de energia no Brasil são as barragens hidroelétricas. Então, na barragem hidrelétrica tem uma barragem, né, que vai conter a passagem de água e logo em seguida tem uma queda d'água, né? E a energia que a água desce, a velocidade da água que faz ela descer e passar por uma turbina, ou seja, a energia mecânica do movimento da água, é transformada em energia elétrica. Então aqui são alguns exemplos clássicos assim que eu normalmente imagino de transformação de energia mecânica em elétrica, por exemplo. Mas vão ter outros exemplos. E o que a gente vai estar mais interessado aqui nessa aula de hoje é na parte de força, deslocamento e energia mecânica somente. Então,
A gente vai entrar na parte de energia mecânica, nos detalhes de energia mecânica, e ver como utilizar isso, né? Então, por exemplo, tem um outro conceito que se chama conceito de trabalho, né? E o conceito de trabalho e energia, eles estão de alguma forma intercalados, né? Eles se comunicam. Então, quando, por exemplo, o lutador, o atleta vai levantar o peso, ou quando nós mesmos a gente vai na academia e levanta o peso, né? A gente está realizando trabalho, né? Então, para a gente conseguir levantar aquele peso, a gente precisa aplicar uma força e realizar trabalho. O trabalho está associado normalmente com um movimento, tá? Então, normalmente é um movimento de alguma coisa associado a uma força. Você tem que fazer uma força e um movimento. E isso gera o que é chamado de trabalho, né? É um conceito físico, né? É o trabalho de uma força. Então, normalmente a gente calcula isso, que a gente vai ver como é que calcula. E a partir desse conceito de trabalho, a gente vai conseguir calcular a energia também. E aí, a partir da energia, que vem os conceitos, que é o conceito de conservação de energia, que a gente vai ver, que é muito cobrado nos vestibulares. Então, eu quero que vocês deem um especial foco, principalmente nessa parte de conservação de energia. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um exemplo de como calcular trabalho, né? Então, é que ele dá um exemplo, né? Um homem empurra um carrinho ao longo de uma trajetória de uma estrada plana, né? Com uma força constante para fazer esse deslocamento. Então, tem aqui uma trajetória, né, de A até B, e tem um cara empurrando um carrinho, né? Então, para ele conseguir empurrar esse carrinho de A até B, ele realiza trabalho, ou seja, como se ele gastasse uma energia para fazer isso, né? E essa energia é calculada a partir de uma equaçãozinha, que é força vezes deslocamento. Esse cosseno de ângulo, a gente vai ver já já o significado dele. Ele tem a ver com o ângulo do vetor do deslocamento com o vetor força. Então tem um ângulo entre eles e o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então tem esse conceito, né? Então basicamente trabalho a gente pensa em força vezes deslocamento quando a gente pensa rápido. Então é a força que está aplicando vezes o deslocamento que aquele corpo realizou, né? Basicamente é esse conceito de trabalho, de uma forma geral, né? Então, aqui tem um exemplo clássico também, ó, que é o guindaste. Então tem aqui, ó, lembra para o pessoal que conhece ali, por exemplo, o Porto do Rio, que fica embaixo da ponte Rio-Niterói, né? Ali no iniciozinho da saída indo para Niterói. Tem ali vários containers, né? Que ali chegam várias mercadorias de algum lugar por barco, né? E lá tem vários guindastes desse tipo. Então o guindaste ele vai levantar essa mercadoria e colocar em algum lugar. Para ele conseguir levantar essa mercadoria, né? Ele precisa realizar um trabalho, que ou seja, o trabalho necessário para que ele consiga fazer esse deslocamento. Então aqui, se a gente pensar nesse guindastezinho, a gente tem aqui no guindastezinho, por exemplo, aqui tem a força. Tem uma força aqui, que é a força que o guindaste está fazendo para conseguir resistir a esse container, né? Então, para ele conseguir levantar esse container, tem uma força que ele está realizando, que é essa força F aqui. Ele está realizando uma força para levantar esse container. Então, a força vezes a altura, né, que ele levantou, por exemplo, ou o deslocamento que ele fez, o produto dessas duas coisas é o trabalho que foi realizado por esse guindaste, né? Então, esse trabalho significa que é como se tivesse você tem que dar alguma fonte de energia, uma fonte de trabalho para essa máquina, para que ela consiga realizar esse trabalho, né? Então, ele só consegue realizar esse trabalho se tiver alguma outra fonte de energia
de entrada para que isso aconteça. Então, está mais ou menos aí o conceito de trabalho e energia, são coisas muito próximas, né? Então, a gente chama de trabalho motor quando o trabalho, a força que está sendo aplicada está no mesmo sentido do deslocamento, né? Então, se a caixinha está se movimentando para a direita e a força também está no sentido também para a direita, então esse trabalho é motor. E isso é definido através do ângulo θ, né? Porque trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ, certo? Então, o que dá o sinal do trabalho é esse cosseno de θ. Vocês lembram, pessoal? Vocês conseguem perceber os valores do cosseno de θ? Vocês já viram isso no curso de matemática? Vou fazer aqui rapidamente para vocês lembrarem. Então, o cosseno de θ, ele sempre é a partir do círculo trigonométrico ele é a projeção no eixo X, né? Então aqui aqui é um ângulo θ qualquer. E esse valor aqui, que é essa projeção, é o cosseno de θ. Ok? Então, se θ está entre 0 e 90 graus, ele é positivo. Aqui é positivo, no primeiro quadrante. Se ele está entre 90 e 180, ele é negativo. De 180 a 200, aqui é 90 mais 180, 270, ele é negativo. E entre 270 e 360, ele é positivo novamente. Então é isso aqui que vai dar o sinal do trabalho, né? Então o vetor de deslocamento ele estaria aqui assim, ó, nesse desenho, né? Ele está se deslocando para a direita. E o ângulo θ está aqui, ó. Então isso que é importante observar nesse tipo de coisa, né? A conta é relativamente simples, tá? É força vezes deslocamento. O que tem que ficar atento sempre é o ângulo entre esses dois vetores. É isso que vai determinar tanto o sinal como também vai afetar no resultado, tá? Professor, Pode falar. sempre vai ter o vetor? Não entendi. Sempre vai ter vetor? Em trabalho? É. Sim, Kenia, porque apesar de trabalho não ser uma grandeza vetorial, isso é uma pergunta importante, porque trabalho não é vetor, né? Trabalho é um número. Trabalho não tem sentido, não tem direção. Mas força e deslocamento são vetores, né? Então o trabalho ele é o produto escalar entre esses dois vetores, né? Então vai ter vetor sim, Kenia, porque F é um vetor e D é um vetor. Mas o trabalho, que é a multiplicação desses dois valores, não é vetor, tá? Então, esse é um detalhe importante. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo do trabalho resistente. Trabalho resistente, o motor é quando a força está no mesmo sentido do movimento, e o trabalho resistente é quando o movimento está no sentido contrário da força. Então, aqui o vetor do deslocamento está para cá, ó. Então tem o menino empurrando o carro, mas o carro está se movimentando para o outro lado. Então o trabalho dessa força aqui, que ele está aplicando, é um trabalho negativo.
Então dá para fazer gráficos sobre isso também, né? Então sempre tem uma forma de fazer em gráficos. Então aqui, por exemplo, é um gráfico em que a força é a força sendo aplicada no bloquinho ao longo de um deslocamento, né? Então você pode calcular o trabalho a partir da área sobre o gráfico. Mas eu não quero enfatizar isso muito hoje, quero enfatizar outra coisa que a gente já vai ver em breve. Então aqui tem um exemplo numérico, né? Se a gente quiser calcular, então, por exemplo, um bloquinho está aqui, né, nessa direção, está aqui, né, no início, ele é aplicado uma força de 30 newtons. E forma um ângulo aqui, θ, de 60 graus. Ele tem um deslocamento de 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força? Então, basicamente, a gente precisa aplicar a fórmula, né? Então, o trabalho é igual a 30. Qual foi o deslocamento? 3 vezes o cosseno de 60. A gente pode perceber que o trabalho ele é motor. Por que o trabalho é motor? Porque a força está na mesma direção do deslocamento. Ele se deslocou para a direita e a força é para a direita. Então, a gente já sabe que esse trabalho vai ser positivo. Ok? Então, quanto é que vai dar isso? 30 vezes 3 dá 90. O cosseno de 60 é meio. Isso aqui vai dar igual a 45. E qual é a unidade de trabalho, pessoal? A unidade de trabalho se chama Joule. Joule é uma unidade de energia e trabalho, né? E ela, para se chegar em Joule, você tem que usar as seguintes unidades. A força tem que ser em newtons e o deslocamento tem que ser em metros. Então, olha só, newton já é a nossa unidade que a gente usa e metros também. Tudo está no sistema internacional. Então, quando a gente chega em Joule é porque essa força está em newtons e o deslocamento está em metros. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram entender o que é o trabalho? O que significa, mais ou menos? Então, vamos em frente. Bem, pessoal, então aquilo ali a gente viu um conceito genérico de trabalho, tá? Agora a gente vai ver agora o trabalho de casos mais específicos, como o trabalho da força-peso. Então a força-peso ela tem uma forma específica de ser calculada. É da seguinte forma. A gente usa para calcular o trabalho da força-peso como MGH. Vocês provavelmente já devem talvez ter visto isso anteriormente, é bastante usado. O trabalho da força-peso é motor quando a bolinha está descendo. E por que isso? Porque ele é motor, né? Então, nesse caso, quando a bolinha está descendo, ele tem um deslocamento para baixo. E a força-peso também tem direção para baixo, né? Porque a força-peso sempre tem essa direção, né? Tem esse sentido para baixo, desculpa. Tem esse sentido para baixo porque a força-peso está sempre apontada para a superfície, né? Para o solo. Então, como os dois vetores estão paralelos e na mesma direção e sentido, o trabalho é positivo. No outro caso, quando a bolinha está subindo, o deslocamento aqui está para cima, né? Dessa vez, olha, um vetor está para baixo, o outro está para cima. Nesse caso, o trabalho vai ser negativo. O trabalho vai ser resistente. Mas o mais importante aqui é a gente conseguir entender essa formulinha aqui. MGH é o trabalho da força-peso, tá, pessoal?
E agora a gente vai ver também um conceitozinho de agora ir passando para a energia, né? A energia cinética, no caso. Então a gente viu o trabalho da força-peso, que tem a ver com a bola ou algum objeto mudar de altura. Então, quando a gente muda alguma coisa de altura, a gente tira alguma coisa e coloca ela em outro lugar, a gente está realizando um trabalho da força-peso, né? Porque a gente tem que gastar uma energia para tirar uma coisa de baixo e colocar em cima, ou de cima e colocar embaixo. Agora, a gente tem a ver com o movimento, com velocidade. Então, a energia cinética ela vai estar sempre associada com velocidade. E ela é calculada da seguinte forma: mv² sobre 2. Então, sempre que um corpo está se movimentando a uma certa velocidade, ela está produzindo um tipo de energia cinética. É o mesmo exemplo que a gente estava conversando sobre a pá eólica, né? Quando a pá eólica está gerando, ou quando a água está se movimentando na turbina, tudo isso é energia cinética, porque tem a ver com o movimento, né? Tudo que está se movimentando tem energia cinética. E aqui nesse desenho a gente pode ver quais são as variáveis que estão associadas à energia cinética. É a massa do corpo e a velocidade dele. Então, aqui com essa fórmula, a gente consegue saber qual é a energia cinética de algum objeto em algum ponto. Então, isso aqui te dá energia em algum ponto, né, em algum instante. Então, naquele instante está com uma velocidade de 100, então ele vai ter uma energia cinética para esse 100. E o trabalho total realizado por esse corpo vai ser a variação dessa energia. Então, você vai pegar a energia, que vai ter uma velocidade final, né? E aqui vai ter uma velocidade inicial. E aí, a partir disso, você consegue saber qual é o trabalho total. Porque essa energia final aqui vai ser mv final ao quadrado sobre 2. E esse aqui vai ser m v inicial ao quadrado sobre 2. Então é dessa forma que a gente consegue o trabalho total, tá, pessoal? Alguma dúvida? Fez sentido isso para vocês? Professor, estou observando aqui bem, né? Mas para mim é novidade, né? Então tem que prestar atenção Eu mesmo. vou fazer um exercício com vocês já. A gente vai aplicar essas equações e é nesse exercício que eu quero enfatizar bastante o raciocínio, como a gente vai usar isso, tá? É nisso que eu quero focar, tá? Ok. Eu vou mostrar já. As equações em si, elas são relativamente simples, tá? mv² sobre 2 e mgh. Mas é o raciocínio que eu quero que vocês vejam. E agora também tem a energia potencial, né? Então a gente aqui viu a energia cinética, que é o movimento. E agora a gente tem a energia potencial. Então, olha só. Energia potencial, pessoal, está associado com aquilo que a gente viu no trabalho da força-peso, né? mgh é a energia potencial. E o que está associado, né? O que muda? Como é que a gente consegue saber a energia potencial de um corpo? Então, você sempre... Esse H aqui é o que vai definir qual é a energia potencial do corpo, né? Porque tem a massa não muda, né? Então, tem aqui massa. E aqui tem a aceleração da gravidade. Então, nem M nem G mudam, né? São variáveis constantes com o tempo. O que muda é a altura. Então, o que vai definir a energia potencial vai ser a altura, né? Então, por exemplo, se o livro está na posição A, aqui tem uma altura H, né? Esse livrinho aqui, ele vai ter qual a energia potencial? M, G, H. Mas o livro B, ele está exatamente aqui no referencial, certo? Que é o chão. Então, o B vai ter energia potencial 0.
Tudo que está no referencial que você traça não tem energia potencial, tá? É porque ele está em repouso, não tem movimento nenhum, está parado, é isso? Então, essa é uma boa pergunta. Não tem a ver com movimento nesse caso. A energia potencial está associada a uma posição. Você olha a posição que ele está. Então, por exemplo, nessa primeira figura, ó, o nosso referencial está aqui, ó. Ok? A pedra B, ela vai ter energia potencial. Que vai ser M, G, H. Essa pedra aqui no meio do caminho, ó, também tem energia potencial. Vamos imaginar que ela está numa posição aqui H sobre 2. H sobre 2. Então aqui vai ser M, G, H sobre 2. Agora, já nessa posição A... Desculpa, não ouvi. Por que sobre 2? Então, eu disse que ela está na altura H sobre 2. Ah, tá. Então, se ela está na altura H sobre 2, a energia potencial vai ser mgh sobre 2. No ponto A, a energia potencial vai ser 0. Por quê? Nesse caso aqui, o H é igual a 0. Certo? Então, é essa posição que define a energia potencial. Então, não tem exatamente a ver com o movimento, né? Tem a ver com a posição que ele está. Ele pode ficar parado aqui em cima, por quanto tempo ele quiser. A energia potencial dele vai continuar sendo mgh, tá bom? E aí, pessoal, vem o conceito de energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então, a gente viu que a energia cinética é calculada como mv² sobre 2. E a energia potencial é como mgh. Então, a energia mecânica total da massa que você está estudando, ela vai ser igual à soma dessas duas coisas no ponto que você está analisando. Então, isso é importante, porque a energia mecânica ela vai variando dependendo da posição e dependendo da velocidade que ela tem naquele momento. Então, nessa trajetória aqui da bolinha que ele chutou, a energia mecânica varia, né? Por quê? Nesse momento aqui, a bolinha tem uma velocidade e tem uma altura, né? Por exemplo, a galinha. Aqui ela vai ter outra altura, chamar de H2, G2. Aqui vai ter V'. Em cada posição dessa, ele vai ter uma energia cinética e uma energia potencial. E a energia mecânica é igual à soma das duas coisas. Certo? Então, quando a gente quer saber a energia mecânica, a gente vê a energia cinética e a energia potencial. E aí vem um conceito, pessoal, que é o conceito que a gente vai trabalhar no exercício, que é bem importante. É isso aqui que eu queria chegar, que é isso que é muito cobrado nos vestibulares, tá? Que é a conservação de energia mecânica. A conservação de energia mecânica afirma que a energia, de acordo com o movimento de um corpo, é constante, se não atuarem sobre ele nenhum tipo de forças dissipativas. Então, as forças dissipativas normalmente é o atrito, tá? O atrito, ele tira a energia do corpo, tira a energia ao longo do movimento desse corpo. Então, o atrito, ele
quebra esse conceito de conservação de energia. Mas se não tiver nenhum tipo de força de atrito, o que ele está querendo dizer? Que a energia mecânica ela se conserva ao longo do movimento. Então, o que acontece? Só mostrar uma coisinha para vocês aqui. O que acontece? Independente do ponto que eu esteja analisando, a energia mecânica ela é constante. O que vai acontecer? Nesse pontinho aqui, ele vai ter uma energia cinética e uma energia potencial. Eu vou chamar de 1 e aqui de 1. Aqui ele vai ter uma energia cinética 2, energia potencial 2. E aqui a mesma coisa, né? Uma energia cinética 3 e uma energia potencial 3. A energia mecânica ela é igual em todos os pontos. Então, a energia mecânica, que eu vou chamar de EM, ela vai valer quanto? Ela vai valer a energia cinética em 1, mais a energia potencial no ponto 1, que é igual a energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial em 2. Professor, esse tipo de energia acontece quando nós estamos num carro subindo o viaduto e descendo? Pode ser? Exatamente essa é a ideia, Kenny. Quando o carro ele está subindo alguma coisa, o que está acontecendo? Ele está subindo de altura, certo? Se ele está subindo de altura, ele está ganhando energia potencial. Então, a energia potencial dele está aumentando. Quando ele desce, a energia potencial dele diminui. Em geral, deixa eu abrir aqui um programinha para a gente ver isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão conseguindo ver o coisa? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Vou fazer aqui, ó, sem atrito, tá? Para a gente ver juntos. Então, eu vou pegar a menininha. Então, antes de começar, ó, o meu referencial, pessoal, tá aqui, ó, no chão. E aqui a gente consegue ver as alturas, ó. Vou pegar a menininha e vou jogar ela aqui na pista. Ué, não vai medir? Aqui. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Olha só, energia potencial e energia cinética. Acho que ele não consegue pegar todos os pontos, né? Mas olha só. Nesse ponto aqui, ela tem uma velocidade e vai ter também uma altura, certo? A altura aqui, ó, é aproximadamente 5 e pouquinho, né? Então ela vai ter uma energia potencial. Nesse ponto aqui, ó. Aqui vai ter um MGH. E ela também tem uma velocidade. Então M V ao quadrado sobre 2. Então essa aqui é a potencial.
E essa aqui é a cinética. Então, note que, olha só, ela tem uma energia cinética de 112 e uma potencial de 3.000 e pouco, né? O que acontece? Essa energia potencial vai estar associada com a altura dela. E a energia cinética vai estar associada com a velocidade dela. A energia total é a soma das duas, que é a energia mecânica, né? E note uma coisa. Note que a menininha, o movimento dela não para, certo? Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Se vocês estivessem nessa pista de skate, nessa rampa, vocês acham que vocês ficariam nesse movimento pendular para sempre? Não. Não, certo? Não faz sentido. Por que não? Porque, nesse caso, não tem atrito. A gente está vendo um caso sem atrito, tá? Se a gente colocar atrito, ó, vou colocar um pouco de atrito. O que acontece? Quando tem atrito, essa energia ela vai se dissipando com o tempo e com o andar dela, né? E assim ela vai perdendo energia até o momento que ela para. Mas isso só acontece se tiver algum tipo de atrito. Aquele primeiro caso que a gente estava vendo era o caso sem nenhum atrito, né? Mas a mesma velocidade que ela sobe é a mesma que ela desce? Isso, essa é uma boa reflexão, exatamente. Então, notem só, nesse caso a gente voltou ao caso sem atrito, tá? Eu quero que vocês observem esse círculozinho verde e azul. Olha só. O azul é a energia potencial, é o MGH. E o verde é a energia cinética. Note que ela ganha energia potencial quando ela sobe. E quando ela desce, ela gasta energia potencial que se transforma em cinética. Então, olha só, ela vai chegar no topo. Praticamente toda a energia dela aqui é potencial, né? Por quê? Ela usou o máximo, né? Isso. Ela está na altura máxima, certo? Ela está na altura máxima que ela consegue alcançar. Então, nesse momento que ela está na altura máxima, aqui mais ou menos, ela está, olha só, com energia potencial super alta e um pouco de energia cinética. Em teoria seria zero, tá? Porque é no momento em que a velocidade dela é praticamente zero. Mas aqui o programinha não consegue chegar em zero. E a energia potencial ela está no valor máximo dela. Ela é praticamente toda a energia mecânica. Então, a energia potencial vai se transformar agora. Aqui, ó, potencial está no máximo, cinética quase zero. Vou transformar a energia potencial em cinética agora. Ó, agora, quando ela está aqui embaixo... Ela não usou força aí. Aqui nesse ponto aqui embaixo, ó, ela usou praticamente toda a energia potencial que ela tinha. Ó. A potencial é quase zero e a cinética está super alta. Por quê? Ela usou a energia potencial que ela acumulou com a altura e de quanto mais ela desce, maior é a energia cinética dela. Ou seja, ela está usando essa energia potencial para transformar em velocidade, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, isso aqui é uma forma da gente ver essa parte de conservação de energia. Por quê? A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Só que, dependendo do instante que finalizando, ela pode ter mais energia potencial ou menos energia potencial, dependendo da altura que ela está. Então, quando ela está na altura máxima, ela está com energia potencial máxima. Quando ela está lá embaixo, lá no solo, né? Ela tem energia potencial zero praticamente. Zerou. Exatamente. Tudo transformado em velocidade, em energia cinética. Então é uma gangorra, né? É uma gangorra entre energia potencial e energia cinética.
dependendo de qual ponto que ela está. Ela ganha potencial, transforma em cinética. Eu queria entender por que quando sobe na ladeira com o carro, você tem que colocar em primeira. Aí, porque se está subindo, tinha que colocar na última potência, né? Não, mas é quando está subindo, você tem que ter mais tração na roda para ela conseguir subir, né? Aí a primeira marcha é que tem mais tração na roda para ter mais força na roda para conseguir subir o declive, né? Mas aí já não tem exatamente a ver com energia, tem mais a ver com a tração na roda, né? Para ter mais potência, né? Porque é isso que eu não entendo. Porque estou numa ladeira, tem que colocar para primeira e, quer dizer, aí tem que diminuir a velocidade. Você diminui, você vai com uma velocidade menor, mas tem mais força, né? Mais força nas rodas, mais tração nas Mas rodas para conseguir vencer o declive, né? Então é mais ou menos isso. Professor, Pode falar. pode explicar de novo a ideia de quando tem atrito, por favor? Claro, claro. Vamos voltar para o atrito aqui, ó. Vou colocar aqui agora, ó, o atrito, ó. Coloquei atrito. Agora vamos analisar, ó. Ela vai, ó, fazer a primeira volta e subir. Olha só. Quando ela sobe, note que ela começou onde, ó? Ela começou nessa altura daqui, ó. E o máximo que ela conseguiu subir foi aqui, ó. Note que ela já não consegue subir exatamente a mesma altura que ela tinha iniciado. Então, quando não tem atrito, que é o caso anterior, a energia potencial ela se transforma em cinética e a cinética em potencial. Só que no caso, quando a gente tem atrito, essa soma, você tem que adicionar colocar uma subtração aqui, que vai ser a energia por atrito. Então, o que acontece? Aqui nesse início, ele não tinha gastado nada em atrito. Depois que ele dá uma primeira volta, parte da energia, então uma parte, aqui ele está só com potencial, né, com velocidade zero. Aí ele desce, chega aqui no final, a potencial dele é zero e a cinética dele está alta. Só que nem toda a energia potencial se transformou em cinética. Parte da energia potencial é perdida por atrito, que ele chama aqui, ó, de energia térmica. E essa energia térmica, ela não volta para o sistema, ela é perdida para fora do sistema, né? Então essa energia térmica, ela vai só aumentando enquanto ela vai se movimentando. Então essa energia térmica, ela não volta para o sistema, ela vai, é como se ela estivesse subtraindo do total da soma das duas energias, né? Então note que esse vermelhinho ele vai aumentando com o tempo. Ó, transformou em potencial. Só que agora ele já não tem o mesmo potencial do início, que seria o círculo completo, porque parte já foi perdido por atrito. Transformou em cinética. Agora ele perdeu praticamente toda a altura, né? Ele tem só energia cinética praticamente. Mas note que uma parte maior agora foi perdida por atrito. E assim por diante, ó. O vermelhinho ele vai aumentando cada vez com mais ela se movimenta, né? O atrito vai removendo energia do sistema. Até zerar, né? Até zerar. O que é o normal, né? Porque a gente sabe intuitivamente que se você colocar uma bolinha aqui e largar ela não fica se movimentando eternamente, né? Entre os dois pontos. Ela sobe, depois ela sobe menos, até que uma hora ela chega no fundo e para, né? Isso acontece porque tem atrito, né? Esse contato entre, no caso, o skate e a pista, né? E aí esse atrito vai removendo a energia. Então isso é um conceito importante, tá? A gente vai fazer um exercício sobre essa parte com o atrito semana que vem. Eu usei esse programinha mais para a gente entender mais ou menos a ideia desse fenômeno, né? E agora vamos fazer um exercício com conta para a gente tentar absorver um pouco mais.
Então, pessoal, aqui o exercício é o seguinte, ó. Vou colocar umas alturas aqui para a gente ter um número, já que eu sei que vocês preferem fazer conta com número. Aqui é 10, aqui é 5 metros, né? E aqui tem um referencial. Aqui é o referencial. Certo? Então, vou dar uma massa para esse menino, né? Uma criança. Vou dar aqui 50 quilos para ele, não sei. E a aceleração da gravidade é 10. Então, olha só, ele está falando aqui, ó, que o garoto de massa M parte do repouso no ponto A e começa a descer sem atrito. Ele quer que a gente calcule para cada uma dessas alturas, no ponto B e no ponto C, qual é a velocidade do garoto. Então, esse exercício aqui, pessoal, ele está querendo que a gente aplique o conceito de conservação de energia mecânica. Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B e a energia mecânica no ponto C. Ok? Agora a gente tem que conseguir calcular a energia mecânica em cada um desses pontos. Qual vai ser a energia mecânica em A? Vai ser... Não. A energia mecânica tem um valor, certo? Ah, tá. A É energia cinética é 0. Então, a energia mecânica ela é igual ao quê? A energia cinética mais a energia potencial. Em A, ele vai ter energia potencial, então vai ser M, G, Hzão, mais uma energia cinética. Mas ele vai ter energia cinética no ponto A? Não vai. Por quê? No ponto A ele parte do repouso. Então a energia cinética no ponto A é 0. É 0 porque a velocidade em A é 0. Então qual vai ser a energia mecânica em A, pessoal? Vai ser a massa, que é 50 quilos, né? Gravidade, que é 10. E a altura, que é 10. Então aqui vai ser 5.000 joules. Agora a gente vai aplicar o conceito de conservação de energia mecânica. Ó. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Então qual vai ser a energia mecânica em B? A mesma fórmula. M, G, Hzinho, que é essa altura aqui, ó, mais M, V, V ao quadrado. V ao quadrado? Isso, a energia cinética é a velocidade ao quadrado, tá? Então, quanto é que vai dar isso, né? Então, M, 50, vezes G, que é 10, vezes Hzinho, que é 5, mais
a massa, que é 50, vezes a velocidade em B ao quadrado, que eu não sei quanto é que vale, que é o que eu quero descobrir, né? Sobre 2. Isso é igual a quanto, pessoal? Isso é igual à energia mecânica em A. Por quê? A energia mecânica nesses pontos é igual. Conservação de energia mecânica. Aqui, ó. Isso aqui é importante. A soma dessas duas coisas é igual em todos esses pontos, porque tem conservação de energia mecânica. É o mesmo caso da menininha na bicicleta. Ela desce, sobe, desce, sobe. A energia mecânica ela é igual em todos os pontos. O que vai variando é a energia potencial com a cinética, que é aquela bolinha azul com aquela a bolinha azul e a verde, né? Então, isso aqui, a energia mecânica em A é quanto? 5.000, né? 5.000 joules. Isso. Isso aqui vai dar quanto? Então, vai dar 50 vezes 100 vezes 5, então dá 500. Então, isso aqui é... Então, vai dar quanto? 2.500 mais 25. Nossa, meus cálculos deu 250, então é 2.500. É 500, 50 vezes 10 vezes 5, 2.500, é. Isso aqui é igual a quanto? 5.000. Não vai dar 25. Igual a 2.500. VB ao quadrado igual a 100. VB é igual a raiz de 10 metros por segundo. Então, a gente conseguiu calcular a velocidade em B. E agora, pessoal, para fazer em C é exatamente a mesma coisa. Vou apagar aqui. Pessoal, vocês entenderam esse raciocínio? Alguma dúvida? Professor, eu queria saber a diferença dessa energia mecânica, a mecânica e a Né? cinética. Cinética? É, Então, a energia mecânica ela é igual à soma da energia cinética com a energia potencial. A energia cinética é parte da energia mecânica. Então, a energia mecânica é o total, né? É a energia total do sistema. A energia cinética tem a ver com a velocidade. A energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Tem a ver com a velocidade do corpo, né? Então, a energia cinética está dentro da energia mecânica. Fez sentido? mais ou menos. Eu entendi que a cinética tem a ver com a velocidade. E a velocidade está dentro da mecânica. Isso. Exatamente. A velocidade está dentro da mecânica. A energia mecânica é como se fosse a energia total. Ela não tem uma fórmula. Ela é a soma de todas as energias que você está avaliando. Então, a energia cinética... A potencial é quando para? A energia potencial tem a ver com a que altura que o corpo está, né? Então, quanto mais Ah, alto ele está, maior é a energia potencial. Porque tem a ver com a altura, entendi. né? Então, Entendi. A cinética tem a ver com a velocidade e a potencial tem a ver com a altura. Não é Isso, isso? exatamente. Exatamente. Por isso que a energia potencial ela é calculada como mgh. O H é o principal, né? É a altura que ele está.
E a energia cinética é mv² sobre 2. A velocidade que está ali determinando. Vai Certo? ser sempre isso aí, né? Essa determinação aí, né? Vai. Sempre isso. Até aí fica fácil, mas depois quando entra a altura, que aí complica. Isso. Então, pessoal, é mais ou menos essa ideia. Agora vamos fazer a mesma coisa para o ponto C agora. Professor, pode só repetir esse conceito que você deu para... Acho que foi a Kenny que perguntou. Energia potencial, a mecânica depois, porque a mecânica ainda ficou um pouquinho abstrata para mim. Uhum. Tá. E a cinética, né? Uhum. Então, são coisas distintas, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Energia mecânica. Energia mecânica é a energia total, né, do sistema. A energia mecânica ela é igual à soma da energia cinética com a energia potencial. Então, aqui é energia potencial, tem a ver com a altura. É mgh. E aqui é energia cinética. A energia cinética tem a ver com a velocidade. mv² sobre 2. Então, a energia mecânica é igual à soma disso aqui com isso. A soma dos dois é igual à energia mecânica. Certo? Fez sentido para você, Karen? Isso Sim, agora melhorou a ideia. uma coisa. A energia cinética está dentro da energia mecânica. Ela está dentro, né? A energia mecânica é como se fosse o total, a soma de tudo. Então, naquele programinha que a gente estava vendo. Essa gravitacional, você pode dizer que ela está em descanso? Como assim? A altura gravitacional, quando ela está em cima? Aí, no topo? Não entendi. A gravitacional, Uhum. pode dizer que ela está em repouso? Porque ela não está em movimento, tá? Não, ela tá parado ainda. Então, vou colocar ela em movimento já já. Então, pessoal, quero só que vocês observem o seguinte. Ó. Então, tá aqui, né? Professor, Pode falar. só uma questão agora. Para gravitacional não tem isso não, né? De repouso, porque não é movimento. A energia gravitacional não seria a que está puxando ela para baixo da rampa? Puxando ela. Entendi o Não que você seria quer. isso? Então. Hã? O que está puxando lá para baixo é o peso, né? A força-peso. Uhum. Certo? O que puxa lá para baixo é o movimento para baixo é a força-peso. Mas aqui a gente está falando de energia, né? Então, o que acontece? A energia potencial, devido à altura dela, que ela tá, né? Então... Ih, caramba. Então, ela está aqui numa altura. Ela transforma a energia potencial dela aqui na altura de 8 metros em energia cinética, no fim. Tudo aquilo que ela está... Tudo aquilo que ela tem de potencial no início, ela transforma em velocidade no fim. Mas aí, esse está falando de energia. O que está falando, cara, é um conceito de força em movimento, né? O que está falando, o que puxa lá para baixo é a força-peso. E isso é para você descrever o movimento, né? E o porquê do movimento. Aqui a gente está falando de energia, conservação de energia. Para você conseguir calcular, dá para você calcular a velocidade utilizando os conceitos desses conceitos da força-peso e tal. Só que por energia é um conceito muito mais rápido.
Você aplica conservação de energia, você já consegue utilizar aquilo para saber a velocidade e coisas do tipo. Então é por isso que se vê bastante isso. Ah, entendi. Então olha só, ela começa no topo, ó, e no topo aqui ele fala que tem alguma energia cinética, tá? Mas aqui é como se fosse praticamente zero. Ele só tem energia potencial, que ela parte praticamente do repouso, né? E aí, para cada vez que ela vai descendo, a energia potencial vai diminuindo. Olha só. 4.300, 4.100, 3.800, 3.400 e assim por diante. Por quê? A energia potencial está se transformando em energia cinética. Mas notem o seguinte, aquilo que vocês me perguntaram, mas e energia mecânica, qual a diferença? A energia mecânica, ela é a soma da cinética com a potencial. Olha só, qual é a energia mecânica aqui? É a soma, 4.700. Qual é a energia mecânica nesse ponto aqui de baixo? 4.700. Por quê? Como tem conservação de energia, a energia total, que é 4.700, ela é constante ao longo de toda a trajetória da menina. Então, a energia mecânica nesse ponto, 4.700. A energia mecânica não está mudando, 4.700. O que está mudando é a cinética potencial. Por quê? Na altura máxima, ela tem praticamente tudo potencial, por causa da altura. E ela está com uma velocidade muito baixinha, quase parada. Então, a energia potencial é maior. Enquanto mais ela desce, menor é a altura, né? Então, a energia potencial vai diminuindo. E a energia cinética vai aumentando. Porque a velocidade dela está aumentando. Quando ela chega aqui praticamente no chão, ela praticamente não tem mais energia potencial. Ó. Ela só tem energia cinética. Então é mais ou menos esse balanço entre essas duas energias que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Assim, essa matéria eu já entendi mais. O conceito de energia é mais fácil de entender do que o conceito de força. A gente consegue entender mais fácil, as contas são um pouco mais fáceis também. Então, eu acho que é uma matéria importante e que cai sempre no vestibular, esses conceitozinhos de saber utilizar essas energias. Tá? Então, pessoal, eu já tenho a lista com relação a essa parte da matéria, vou colocar no Drive. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso, fazer mais exercícios, né? Ver mais coisas. E vocês puderem estudar, puderem fazer, tirar dúvida, é importante, tá? Professor, você libera o cronograma da aula, do planejamento das aulas? Vou colocar lá sim. Posso colocar. Obrigada, só para ficando de acordo com o que você está dando. Tá bom, coloco sim, sem problema. Vocês têm, vou colocar no Classroom novamente, o acesso ao Drive, se alguém tiver mais alguma dúvida, e o cronograma. Tá bom?